Olá a todos, mais uma vez estamos aqui no Blitz Cultural, diretamente da VRT Channel, toda semana com uma novidade, toda semana com um convidado mais especial. Todo o nosso programa é voltado para a arte, para o entretenimento, para a cultura, para esses artistas maravilhosos que tem Brasil e mundo afora. Lembrando a vocês que vocês podem assistir o nosso programa no site da vrtchannel.tv.br. E após passar o nosso programa aqui, ele vai passar no site tvshow.com.br e, claro, além dos principais canais de redes sociais, como IGTV, YouTube, Facebook, tudo feito com muito carinho, especialmente para vocês. Gente, eu estou com uma convidada que ela é escritora, biógrafa, jornalista literária, com 12 livros publicados. Vocês sabem o que é isso, que cabeça essa mulher tem, e com muita contribuição para a arte, para a literatura no Brasil e no mundo. Então, quero dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Cláudia Canto. Seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Oi, Daniel. Boa noite, pessoal. Daniel, muito obrigada pela oportunidade. Muita honra estar aqui no seu programa Blitz Cultural. E eu acho que essa apresentação já me colocou num patamar que eu não sei não se eu tenho. Vamos lá, vamos ver. Mais do que merecido. A gente que agradece, Cláudia. Andei vendo muito sua história, estou te acompanhando e estou achando sensacional. E a primeira pergunta que eu vou fazer, Cláudia, é provocativa. Não só para você, mas para muitas mulheres, para a sociedade no geral. Como uma escritora da periferia de São Paulo está fazendo tanto barulho mundo afora com seus livros e publicações nos Estados Unidos, inclusive o livro Morte às Vassouras? O que é isso, Cláudia? Homem, você falou a palavra certa, barulho. Eu fiz muito barulho, Daniel. Eu acho que a minha carreira até aqui tem sido uma escola de samba. Olha que paradoxo, não combina muito com literatura. Eu fico me perguntando, eu tenho 20 anos de carreira, eu fico me perguntando, se eu soubesse, Cláudia, olha só, você vai voltar aí para essa encarnação e vai ser escritora e vai passar por tudo isso, eu ia falar, não quero, não quero. Daniel, como eu precisei gritar, como eu precisei bater tambor, olha só, foi uma orquestra que eu levei junto com essa literatura para poder hoje divulgar esse trabalho lá fora. Não foi fácil, não. Nossa, que bacana. E como é que foi a tua trajetória até chegar lá? Como você foi parar fora do Brasil? Pode começar. O programa é teu. Tá. Eu vou redundante porque eu preciso falar da importância da literatura na minha vida, nos primórdios. Eu nasci numa comunidade, hoje eu moro no maior complexo habitacional da América Latina, Cidade Tiradentes, que é um conjunto habitacional. Quem não conhece, os conjuntos habitacionais é destinado para famílias que não tinham como pagar aluguel ou que moravam em subhabitações, etc. Então, aqui a Cidade Tiradentes foi o primeiro lugar que eu tive um banheiro dentro de casa. Gente, eu fazendo um adendo aqui, gente, a Cidade Tiradentes é gigante, vocês não têm noção. É uma cidade mesmo, de fato. 400 mil habitantes pelo último censo. Detalhe primoroso, quando eu conto essa trajetória que parece que é vitimismo, eu quero colocar um adendo muito grande, aspas, muito grande, que não tem vitimismo, minha carreira não está embasada no drama da mulher negra, da mulher periférica, ao contrário, foi preciso eu levantar a minha cabeça, eu acreditar que eu, de fato, sou uma escritora para as coisas começarem a acontecer. Então, eu tenho muito cuidado com essa introdução, mas eu preciso contar essa história. Por quê? Porque o berço que eu nasci, que me deu asas e me deu fôlego para fazer esse barulho que você tão bem iniciou no início da nossa apresentação. Então, eu percebi bem cedo que para eu fugir dos estigmas, eu tinha que ler muito. E como que foi essa descoberta? A natureza explica, Daniel, eu não tenho explicação para falar. Eu não tive ninguém me orientando, Cláudia, você tem que ler. Minha mãe semi-analfabeta, meu pai também. E eu lembro sempre da Cláudia Canto, lendo o Gibi da Mônica, os romances da Sabrina, e eu percebi, malandra no bom sentido que sou, que esses livros e essas leituras faziam com que eu fugisse do bullying, ou melhor, me ajudava a fugir dos bullying que eu sofria, já que eu não tenho padrão de estética ditada pela mídia, ainda mais naquela época. Então, hoje a coisa está mais aberta, ainda bem,
mas eu percebo que eu conseguia seduzir os menininhos por causa do meu vocabulário mais ampliado por causa dos livros. E aí eu começo a ler. Foi assim que eu me tornei escritora mais tarde, com essa experiência em Portugal. Que bacana. Muito bom você falar isso, Cláudia, porque nós vamos falar sobre as oportunidades, principalmente na periferia, que são poucas. As oportunidades, vamos falar também sobre o mundo que nós vivemos, o Brasil que nós vivemos, que é machista, homofóbico, eu sempre bato nessa tecla, que é muito preconceituoso, que está enraizado no Brasil, precisamos quebrar essas barreiras, né? Mas me fala, em Portugal, você passou maus bocados lá, né? Não foi fácil, não. Eu acho que se eu soubesse que eu passaria, como eu disse, por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu passei, eu não teria me arriscado. Eu acho que a vida de imigrante, hoje eu estou escrevendo sobre mulheres imigrantes, não é fácil. E quando eu cheguei, eu fui com um sonho, eu tinha feito jornalismo, na verdade tinha interrompido a faculdade, porque eu pensava que a Europa me possibilitaria ter um currículo, um portfólio maior, uma experiência na Europa, e eu voltaria podendo disputar uma carreira no jornalismo aqui de uma melhor forma, porque eu estava lá atrás, né, da corrida. Eu não falava inglês, eu saía da faculdade, saía da minha casa na periferia para estudar no Morumbi, quem é de São Paulo sabe a distância Sim. que é, tanto geográfica quanto social, e na minha classe, na faculdade, só tinha as meninas querendo ser apresentadoras, e eu queria mudar a minha comunidade, eu a única negra na sala, então começa por aí toda essa desigualdade. Então, quando eu fui para Portugal, eu fui com esse intuito de voltar muito mais safa, muito mais ampliada, ou melhor, com uma cultura mais ampla, e aí foi que eu caio nas estatísticas, eu não sei onde que eu era poliana, sabe? Aí, então você já saiu de um lugar da decepção do nosso país, do jeito que é, e aconteceu outra decepção lá fora. Imagina a tua cabeça. Foi um choque de cultura, um choque social, tudo. Na verdade, a realidade veio assim, muito mais crua do que eu vivia no Brasil. Porque aqui no Brasil, com essa pele um pouco mais clara, de negra clara, a gente vai entrando, né? Porque o Brasil, a população não conhece as suas origens. E até então, para mim, eu não sofria o preconceito racial aqui. Porque com a minha cor, como eu disse, a gente vai, né? E lá em Portugal eu descobri tudo isso, a importância de valorizar a minha ancestralidade de mulher negra, de mulher indígena, de afro-indígena, de tudo. Então, tudo para mim em Portugal foi uma escola, inclusive nisso. Eu caí numa casa cuidando de dois velhinhos, ela tinha 97, ele tinha 80 e poucos anos, oriundos da África do Sul, e ela falava para mim que poderia sair às ruas comigo porque eu não era negra. E aí eu comecei a entender todo o processo. E eu tinha um quartinho, eu dormia na casa, eu tinha poucas folgas, foi daí que sai o Morte às Vassouras, a minha única amiga era a vassoura. Olha só. Então, eu ia dormir, eu acordava com a vassoura porque eu precisava fazer barulho para mostrar que eu estava acordada, ia dormir com a vassoura porque eu precisava fazer barulho para mostrar que eu ainda não tinha ido dormir. E no meu quartinho sem sala, eu começo a escrever, acompanhado, olha o processo da importância da minha leitura na infância, porque eu tive muito contato com os grandes escritores, os clássicos, que me ajudaram a ter um vocabulário suficiente para escrever o Morte às Vassouras. Então, eu escrevi sozinha. Eu já tinha ali todo um arsenal literário, porque quem não lê, não escreve, né? Isso é verdade, tem que ler muito. Então, não é bobagem, né? Tem gente que acha que vou escrever um livro e nunca leu nenhum, não dá. E aí eu começo a escrever. E aí, a realidade veio à tona, eu ganhava 500 euros lá, eu ganhava mais no Brasil, só que eu não pagava aluguel, mas eu estava presa, Daniel. E eu não podia estudar, eu não podia conhecer pessoas, horripilante, minha mãe nem sonhava o que eu estava passando lá. Se eu quisesse ter pego a minha mochila e falado, chega, vou embora, basta, eu teria vindo. Mas eu me segurei no meu sonho, que era me tornar escritora. Aquilo começou a ficar maior do que o pesadelo que eu estava vivendo. Eu acreditava que eu ia voltar para o Brasil como uma escritora renomada, ia chegar lá pertinho do Paulo Coelho, ia vender muito, ia ganhar muito dinheiro, e mudar a minha família, mudar a minha comunidade, fazer meus projetos sociais, obviamente. Você sabe que não aconteceu isso, mas eu continuei lá quase um ano, porque eu apostei nesse sonho. Olha só. Importante essa sua garra de se manter mesmo
em meio a tudo isso, Cláudia. E, querendo ou não, se você parar para pensar, você está, sim, mudando. Talvez não tenha chegado no ponto que você gostaria ou que os escritores realmente querem. E vamos falar até sobre isso também, que 1% dos escritores mundiais conseguem viver realmente da sua profissão. Então, é muito importante você fazer isso, porque você está mostrando e é a voz da comunidade, sem querer rasgar seda, mas é realmente isso. Eu acho muito importante quando uma pessoa se destaca no meio daquilo, porque realmente quem vive em uma periferia, seja onde for, em qualquer ponto do Brasil, os direitos são bem menores, as oportunidades são muito menores, a criminalidade está mais próximo, isso é uma realidade. Então, a pessoa como você querer se destacar, conseguir mostrar, é um exemplo para quem está te assistindo, para as pessoas realmente da comunidade, as pessoas ao redor de você. E eu quero te dar os parabéns por você hoje ser a Cláudia Canto que você é, e com tantos calos nas costas, nos pés, aí, na mente, tanta coisa que você passou, você já é uma vencedora, com certeza, Cláudia. Obrigada, obrigada. Dentro ainda desse assunto, vira e mexe, ouve-se relatos, tanto no Brasil quanto fora, de que alguém está mantido em cárcere privado, que é mais ou menos o que você viveu, e em estado muitas vezes deploráveis, ou sendo torturado, extorquido, abusado sexualmente. E você já deve ter acompanhado muitos casos como esse na mídia, já deve ter ouvido falar muitos, porque você também tem acesso ao Madalena Suíças também, que trabalha com um resgate de pessoas sendo exploradas sexualmente fora do Brasil. O que falta, Cláudia, aos governantes, uma melhor fiscalização, um melhor cuidado pelos seus cidadãos? O que acontece? Olha, eu acho que tem dois aspectos. Eu preciso salientar que, graças a Deus e à natureza, eu não passei por essa coisa tão evidencial, ou melhor, tão dramática e horrível de estar sequestrada ou passar por assédios. Eu passei mais por assédios morais e psicológicos do que, obviamente, qualquer coisa que tivesse esse contexto que você falou. Como eu disse, eu poderia ter voltado, tá? Mas eu acho, assim, essas propagandas que são feitas ainda hoje, de pessoas que estão na Europa, gente, que posta vídeos no Instagram, que tira foto, que não sei o que a Europa... quem vai para a Europa e fica milionário. Isso daí ilude muitas mulheres, ainda mais mulheres que têm conhecimento, né? Ou mulheres que estão desesperadas por causa da situação econômica, às vezes situação psicológica, e acreditam nisso ainda hoje. Eu acho que é muito importante, principalmente as mulheres brasileiras que estão lá, e estou escrevendo a história delas, é uma mais dramática do que a outra, que contem, gente, que não basta chegar na Europa de uma forma legal, é muito difícil, é muito difícil. Então, hoje, eu não faria, como eu falei, de ir para a Europa de novo, me atrever a fazer o que eu fiz, porque eu sei que você perde muito, não sei se você o que as pessoas falam, Cláudia, mas a sua experiência não embasa todas as experiências. Tem fulano que foi e deu certo e tal. Mas hoje, apesar da crise e da desigualdade social que a gente tem no Brasil, a gente pode estudar, Daniel. E não tem outra maneira da gente vencer na vida se a gente não estudar. Tem muitas escolas técnicas que a gente pode fazer curso técnico. E hoje o curso técnico, ele estrutura mais para você adentrar uma carreira profissional, conseguir um trabalho do que uma faculdade, né? Então, tem faculdade de todo preço no Brasil, né? Então não tem muita desculpa de você não estudar, porque existe muita oportunidade. Ele não tem outro caminho. Se você me falou, Cláudia, como é que você vê isso? Eu vejo que é através da educação e da cultura que você sai fora dessas ciladas. É óbvio que uma viagem internacional, que você conhecer um outro país, que você, até se você quiser muito se arriscar, mas saiba que não é fácil. Não é fácil. E essas ilusões aí no Instagram, de Facebook, na Suíça, na Alemanha, gente, é muito difícil. Você ganha em franco, mas você gasta em franco também. Sim. Você ganha em euro, mas você paga em euro também. E só o seguro-saúde da Suíça, você tem conhecimento, você também está com uma ponte lá, você sabe muito bem que é quase tudo que você ganha. Se você não tiver um salário bem estruturado, você não consegue bancar a saúde, o aluguel, a alimentação, e você acaba ganhando a mesma coisa que aqui.
Isso é verdade. Longe da sua família, não está no frio, tem gente que gosta, mas, enfim, tem que ir sabendo de tudo isso. E, além de tudo, tem tudo isso que você falou, que são os sequestros, a violência, o preconceito, a xenofobia, a homofobia, tem tudo isso, gente. Então, é muito difícil. E dentro disso que você ainda falou, da xenofobia, nós criticamos muito, porque existe muito isso lá fora, mas a gente faz xenofobia no Brasil com os latino-americanos, bolivianos, venezuelanos, vira e mexe, um venezuelano é morto lá na fronteira, ou nós discriminamos, a gente pega e aparece direto nas reportagens, bolivianos que são sequestrados e forçados a trabalhar aqui em São Paulo mesmo, lá no Brás, quantas oficinas fecharam? Então, chilenos e tantas outras. Então, a gente faz a xenofobia com os latino-americanos, fazemos xenofobia dentro do próprio Brasil, um nordestino, um nortista, seja o que for. Então, a gente realmente é um país muito preconceituoso, é muito perigoso, porque isso é do ser humano. E o que você está falando é muito importante. Indo para fora, é o sonho, como antigamente era o sonho americano, e tornou-se o sonho europeu de viver os encantos do cinema, e que não é uma realidade. Eu estava na França mesmo, um cafezinho com um pão na chapa era 15 euros. Então, vocês imaginem 15 euros, quanto que é? Então, é complicado. Então você imagina como que funciona. Você está em outro país, realmente você está gastando a moeda do país, é o que você falou, a saúde, a educação, a alimentação, é tudo caro também. Para você se manter ali naquela forma, não é qualquer pessoa, não é fácil também. Não. É que, assim, eu tenho muito cuidado também, porque, assim, também não adianta você querer jogar um balde de água no sonho dos outros. Tem pessoas que o sonho é morar lá fora, né? Então, vive essa experiência, mas vai sabendo que é totalmente diferente, porque no Brasil, pior que seja, a gente está no nosso solo, a gente tem para onde correr, a gente tem família, a gente tem amigos. Lá, obviamente, você vai conquistar amigos e tudo, gente, mas é outra realidade, é outra realidade. No entanto, tem pessoas que o destino já está predestinado a isso, né? Minhas amigas que estão lá e que fizeram essa experiência e que estão lá há muito tempo, não falam que não voltam para o Brasil e que conseguiram fazer da Suíça, por exemplo, o seu segunda pátria, e não voltam mais. Então, tem relatos e tem relatos. No entanto, pelo que eu vivi, pela minha experiência, eu acho que você tem que se estruturar na tua educação e na tua cultura para poder abrir portas mais fáceis. Tem muita gente que realmente, como você falou, que dá certo, vira empresário, já sou empresário, nós temos alguns amigos em comuns, na Suíça nós temos a Lúcia, tem a Sueli Bonfim, temos o Rafael, que está lá em Londres, tem várias pessoas de sucesso no mundo afora e que deram certo. Então, você vai preparado e lógico, sabendo que com o pé atrás pode dar certo ou não, e você tem uma forma de retornar ao seu país para não viver num estado deplorável, em um lugar distante, onde você às vezes não pode pedir sequer um socorro, né? Essa é a realidade. Cláudia, me fala, as tuas obras têm muito de você, em algumas coisas que você escreve, você usa isso, essa essência da tua alma também nas palestras, nos exemplos de vida que você dá, nas suas entrevistas, você leva essa experiência para as pessoas através da palestra, trazendo os exemplos da tua vida também? Sim, no início, quando eu comecei na literatura, era uma coisa mais... A minha narrativa era muito mais autobiográfica. Mesmo que eu estivesse escrevendo de outra personagem, tinha muita Cláudia Canto ali. Eu acho que era até necessidade do desabafo, porque a literatura também é terapêutica, né? Sim. E eu acho que eu usava isso mais para desabafar essas minhas dores, amores, essa coisa toda. Mas com o adiantamento, ou seja, com a abertura de outras vertentes literárias, eu comecei a sair um pouco de mim e comecei a dar voz para outras pessoas. Tanto que as biografias hoje mostram isso. Agora, as minhas palestras, eu faço questão de, através da minha realidade, mostrar, através dos meus exemplos empíricos, de como eu consegui dar uma volta aí nessa estatística. Eu falo de economia solidária, eu acho que é importante eu salientar que tudo o que aconteceu na minha vida foi depois que eu comecei a estudar reprogramação mental, física quântica, com o meu mestre Hélio Couto. E aí, o que acontece? Eu falava, eu vou ficar milionária, descobri com a física quântica, eu não vou ficar milionária, eu sou milionária, Daniel. Muito bom. Eu sou agora, eu sou rica até com R$1 no bolso.
Eu sou milionária morando na cidade de Tiradentes, em Paris, na favela da Rocinha, em qualquer lugar que eu for. E isso não é filosófico. Eu comecei a colocar na prática essa temática mesmo. Por quê? Eu comecei a mudar meus hábitos. Se eu comprava um vestido num shopping de R$200, eu comecei a comprar na comunidade. Esse que eu estou aqui é lindo e maravilhoso. Eu paguei R$10 na comunidade, na tiazinha que tem um bazar. Com o meu dinheiro, ela compra complemento para a alimentação dos netos dela. E aí, eu comecei a mudar toda a minha forma de ver o mundo. O dinheiro que eu economizava, eu comecei a dedicar para a viagem, para os bons restaurantes, para o teatro, para o cinema. Ampliei o meu leque cultural. Isso me fez mais milionária. Por quê? Porque eu comecei a ampliar meu network. Esse contato com a Suíça veio através desse aprendizado. Então, mudou tudo a partir daí. Quando eu falava, eu vou encontrar o pote de ouro lá na Alemanha, lá na Suíça e tal, e não é isso. Porque não adianta você não ter essa autodescoberta, não fazer essa autodescoberta, porque você pode ter muito dinheiro e você pode ser pobre. Sim. Então, a questão do dinheiro é muito relativa. E aí, eu acho importante a gente passar esse recado. Porque, Cláudia, como que você conseguiu, não sei o quê. Hoje você escreve para mulheres na Suíça, daqui a pouco eu vou estar lançando um livro lá. Gente, mas a coisa mais importante não foi nem o barulho que eu fiz, Daniel. Não adiantava nada aquele barulho. Era para fora. Aquilo ali não adiantava. Enquanto eu não fiz esse barulho para dentro, ou seja, que eu não conheci de fato as minhas potencialidades, a minha ancestralidade, quem é Cláudia Fanto, o meu papel no mundo, a coisa não aconteceu. Então, aquele barulho todo não adiantou e não adianta, Dani, não adianta. Quando, através do Hélio Couto, que ele fala, não, peraí, você não é, vai ficar, você é agora. Eu comecei a usar isso como mantra. Eu sou milionária, eu sou muito rica. Aí, ao mesmo tempo, a mente é doente, né? A mente, sim, ela é programada para você não acreditar em nada. Porque você vê uma mulher rica é loira. A mulher rica mora no Morumbi. A mulher rica fala inglês, francês, viaja, não sei. Essa é a mulher que eles colocam como rica e mora em mansão. Então, a sua mente é doente e se acostumou com isso, ela fica, você é louca, Cláudia. Você não é rica, começa a colocar barreiras em sua própria vida, né? Exatamente. Você não acredita. Aí por um lado, você fala, você está cheio de conta para pagar. Onde que você é rica? E a gente, é uma luta de Hércules. Porque você luta com você mesmo. E não é nem o mundo, Daniel. Quando a gente fala que tem xenofobia, tem homofobia, tem tudo isso. Mas se você não se colocar como uma mulher altiva e entender a sua importância no mundo, tudo isso que jogam sobre você vai pegar muito mais fácil. Agora, se você é preparada, meu bem, não adianta. Então, não adiantava barulho nenhum de Cláudia Canto. Na Cláudia Canto começou a se centrar e falar, não, peraí, a literatura é uma dama sóbria, elegante, tranquila, ou aparenta ser. E por que eu estou fazendo tanto barulho assim, meu Deus? Ô, Cláudia, isso aí tem um pouco de amor próprio? Ou é totalmente amor próprio? Do que? Da minha autodescoberta? Isso. A partir do meu... Se tem, totalmente. Mas não confunda amor próprio, autoestima com arrogância. Porque as pessoas arrogantes são como balões infláveis. Você você coloca uma agulha ali e acabou. Cláudia, qual a mensagem que tu quer passar para o mundo? Qual a mensagem de você como escritora? Ou qual lugar que você quer no mundo? Isso aí eu estou falando como escritora. Tá, aí o que acontece? Eu só preciso reiterar, nas minhas palestras eu faço Fundação Casa, presídios, eu faço em favelas, mostrando que vocês são ricos, pelo amor de Deus. Quem é que colocou isso na cabeça? Cláudia, mas eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, não sei o quê. Mas como é que você está gastando seu dinheiro, meu bem? Vamos parar para pensar? Daniel, eu reformei minha casa inteira. Eu comprei móveis no Antiquários por 1/3 do valor. Você tem noção como tá? Linda. Então, a forma que você gasta o seu dinheiro significa a forma que você vive no mundo.
Quais são as amizades que você anda? Quem são as pessoas que você anda? São pessoas tóxicas? Sim. São pessoas são pessoas depreciativas? São pessoas que não te estimulam? Então sai fora, meu bem. Eu não preciso, já basta a guerra interna que eu tenho comigo. Então, acho que a mensagem é essa: você saber o que você quer em primeiro lugar, principalmente isso, para você saber o caminho que você vai seguir. Depois que você sabe, ninguém te segura. E tomar cuidado com as pessoas que têm ao seu redor e saber, principalmente, como que você gasta o seu dinheiro. Isso é verdade. O que você está falando é muito importante, Cláudia. Primeiro, uma reeducação financeira é muito importante, seja em qualquer patamar que você esteja, porque aí você vai saber até onde você vai poder gastar, o que você vai poder gastar, quais as prioridades da sua vida, e você, às vezes, ganha um monte, gasta o triplo, depois continua reclamando que não tem nada. Isso já começa a atrair coisas ruins. Outra coisa que você tocou, que é um ponto muito importante, que eu considero bastante, as pessoas tóxicas ao redor de você. E para vocês que estão nos assistindo, pessoas tóxicas também tem dentro da própria família. A família tóxica é um mal muito grande. E não é porque você se desvencilha de alguém da sua família que você é uma pessoa ruim. Não, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Então, realmente, você não precisa dessas pessoas ao seu lado. O que a Cláudia passou aqui é muito importante. Vocês têm que realmente dar aquela limpada na sua parte espiritual, na sua parte pessoal, quem está ao seu redor, repensar realmente a sua parte financeira, porque a gente, às vezes, reclama muito e a solução, muitas vezes, está ali diante da gente e nós que atrapalhamos, né? Ô, Cláudia, como eu te falei no começo, nós somos um país muito preconceituoso. Nessa época em que você não queria que a sua literatura fosse taxada com algum tipo de rótulo, não era uma forma de preconceito sua? Não era, porque eu colocava o não taxar, eu colocava dentro da asas, da liberdade. Eu queria, e eu nem sei se eu sou uma mulher tão livre ainda, que eu tenho muitos conceitos que eu ainda carrego, da criação e etc. Mas quando eu falava um não rótulo, era exatamente isso, de não querer estar dentro de um grupo, de um pote, gente. Eu queria voar, eu quero voar. É uma luta diária, Daniel, principalmente para nós mulheres. Claro que porque eu não sofri tanto preconceito racial, eu sofri mais do machismo. Mais machismo, porque quando eu me coloco que eu sou uma mulher livre, as pessoas já falam, então você é uma mulher que eu sou livre na minha alma. E também, se eu fosse livre em relação aos desejos do meu corpo, também não teria problema nenhum. Meu corpo, minhas regras. Então, quando você vem com um discurso desse dentro de uma sociedade que ainda não avançou nesse sentido, pensa o quanto que eu não sofri. Mas quando você coloca assim, não é um tipo de preconceito do rótulo ou não rótulo, era só isso. O desejo da mulher feminista que eu sou de não querer me enquadrar, gente. De não querer... eu preciso estar casada, eu preciso ter um namorado, eu preciso me batizar. Não, eu preciso ser eu. E se eu quiser ter isso, um marido, um namorado, que seja, eu quero porque é uma necessidade minha, não porque a sociedade impõe. Ainda vivemos um preconceito que as próprias mulheres, porque foram criadas assim, são as primeiras a criticar. Exato. É um processo de transformação que não é fácil. Eu acho que o papel das feministas foi e é muito importante a gente alardear muito isso. O exemplo da Rebeca levando o punk, que foi muito criticado, eu acho que é muito importante, porque você, mesmo que a letra deixe muito a desejar, na minha opinião, mas pelo menos é um outro tipo de cultura que está sendo inserido, e aí a gente vai no processo de melhorar, de mostrar outras vertentes para essas meninas do punk, de empoderar. Então, é muito importante. O que a gente não pode é colocar embaixo da mesa e fingir que os meninos do punk, as meninas do punk são seres alienígenas e largar eles lá, porque o traficante vai amar isso. Então, a gente precisa mostrar uma outra vertente. Quer usar shortinho? Amor, o corpo é seu, mas você tem que ler. Você tem que ler. Eu tenho que ler se eu quiser. Não, você tem que ler. Você tem que ler como você come arroz e feijão. É uma necessidade. O corpo tem a necessidade do alimento e o espírito tem a necessidade da leitura e outras coisas. Sim. Então, eu tento impor isso. De que forma que eu imponho com aspas? Olha só, quer ficar mais bonita?
Quer ficar mais elegante? Quer ficar mais milionária? Quer chamar mais atenção? Leia. Sim. Leia, porque você vai ser aquela mina firmeza que tem um papo bom, além do corpo bonito. A outra só tem um corpo bonito. Conhecimento e leitura em todos os sentidos. Você que está nos assistindo, lê um site de notícia, lê um site de fofoca, lê um livro, seja lá da categoria que for. Lembre-se que os nossos governantes, quando eu falo nossos governantes, eu falo mundial, não querem que você seja instruído, não querem que você leia, não querem que você saiba um pouco mais, porque isso causa medo a quem nos governa. Eles sempre querem que nós sejamos asnos da sociedade e que sempre eles andem por cima da gente, mesmo que eles próprios não sejam alfabetizados. Então, leiam, se informem, não acredite em fonte A e B, procure suas fontes, leia todos os tipos. O Cláudio está defendendo aqui, e eu, como escritor, também sempre bato nessa tecla. Leia muito, conhecimento, bula de remédio, mas leia. E outra coisa, a pessoa lida dá medo, é por isso que eles não querem. Porque as pessoas se tornam mais críticas, mais chata. A mulher líder é a mulher chata, porque ela sabe dos direitos dela. Ela se torna automaticamente mais feminista e, como eu disse, mais elegante. Não é porque você é feminista que você, eu não sou ele. Não, eu sou uma mulher elegante, eu gosto, eu sou feminina também. Isso não tem nada a ver, uma coisa tá lá ou não, a gente pode andar junto. Porque quando fala feminista, já acha que você é uma pessoa. Não, eu sou vaidosa. Só que eu sei aonde eu posso chegar. E, Daniel, olha só a importância. Uma mulher ou um homem que lê, quando a beleza, você consegue segurar 15 minutos. Ela é uma mulher bonita, é igual um carro novo. Você compra, lindo no começo, depois você enjoa, você enjoa, porque a beleza não segura. Sim. Não segura. Agora, se você é uma pessoa interessante, você é mais erótica, sem ter o apelo de ter que colocar roupinha se você não quiser, porque você fica mais interessante. Entendeu? Então, o erotismo, você não falou isso, mas você falou da minha literatura como autobiográfica, e tem uma coisa também na minha literatura que eu acho também muito importante, e foi depois dessa autodescoberta, do erotismo. Eu falo que o erotismo está na minha caneta, não está no meu corpo. O erotismo, quando eu falo do erotismo, eu não falo da vulgaridade, eu não falo da pornografia. Sim, tem uma diferença muito grande. O erotismo é bonito. É lindo, Dani. O decote da lua, o decote coberto. Uma mulher pode ser erótica, vestida, não é? Então, ou não, isso não quer dizer, Cláudia está falando que eu tenho que colocar, tenho que andar de burca. Não, você anda de burca se você quiser. A gente tem que entender que a mulher faz o que ela quer, gente. Eu sofri tanto com isso, Daniel. Tanto. Imagino... E hoje... O que hoje, ainda as mulheres sofrem hoje por causa disso, porque os homens não querem que as mulheres sejam iguais, ganhem o mesmo salário, tenham a mesma função, cheguem também no topo, não querem. E aí Dá trabalho! E infelizmente o que a gente vê no dia a dia são tantos feminicídios, tantas agressões, porque o homem não aguenta a concorrência das mulheres. Exatamente. Aí a gente vai até lá quando você falar daí emigrar ou não e tal. É tudo isso. Quando você é uma mulher que se conhece, eu acho que os caminhos, onde quer que você esteja, é mais fácil, são mais fáceis os caminhos. Então, tudo vai da autodescoberta, do poder de conhecimento que você tem, porque conhecimento é poder. Então, você consegue adentrar outros espaços com muito mais facilidade. E tanto que eu consegui agora escrever essas biografias exatamente por causa desse cunho, né? E de ouvir muitas mulheres e de entender um pouco esse processo. Eu trabalhei em psiquiatria também, então eu consegui adentrar a complexidade do cérebro masculino e feminino através desse aprendizado na psiquiatria. Muito bom, e é sobre esse assunto que a gente vai falar, Cláudia. Você é uma das organizadoras dos livros Mulheres Empreendedoras de Sucesso no Brasil, no mundo, na Europa. Me fala como é essa experiência. Você até comentou nos bastidores referente às mensagens que você recebe dessas mulheres. Você está vivendo, está ouvindo vida de outras pessoas, dramas e sucessos de outras mulheres. Você é quase que uma psicóloga. Menino, fala disso. Minha literatura se tornou terapêutica mesmo. Eu, dentro do contexto que eu falei da riqueza, eu comecei a fazer network. Uma das partes da minha riqueza, que hoje eu sou uma mulher bilionária,
é buscar contatos. Foi aí que eu começo a conhecer essas mulheres da Suíça, Dani. Eu voltei de Portugal, preciso contar isso. Eu coloquei, depois da descoberta de que eu sou a segunda mulher mais interessante e milionária do mundo, eu falei, ninguém me segura mais. Eu falei, eu preciso, antes da pandemia, eu vou para Portugal e vou para a televisão de Portugal. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu não tinha R$1 para ir para Portugal. Só que eu já estava ministrando palestras e, ao final das palestras, eu vendi os meus livros. Em uma, eu fiz para os professores e muitos professores compraram e eu consegui comprar a minha passagem para Portugal. De novo, Cláudia Canto volta para Portugal com €400. A primeira experiência foi com 500, que eu fui empregada doméstica. Só que agora eu estava voltando €400, só que tinha uma diferença, eu estava voltando milionária. Ó, é verdade, ó a cabeça. Né? Era totalmente diferente, eu já estava altiva, foi há 1 ano e meio atrás, eu já estava empoderada e tal, enfim, quando eu chego em Portugal, eu só podia pagar hospedagem de €10. E eu comprei uma passagem para 15 dias, eu tinha esses 15 dias para conseguir ir para a televisão. Eu estou risada hoje, gente, para a televisão, para o rádio, fazer palestra e voltar. Coragem. E voltar com dinheiro. Eu estava convicta, Daniel. Pergunta se eu não fui para a TV. Foi mesmo? Sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei lá, ninguém olhava para mim, ninguém me paquerava e a gente não faz amigos bebendo leite. E aí eu cheguei, ninguém me olhava, eu era mais uma, bairro alto lá em Lisboa, já não era como antigamente, eu tinha curtido bairro alto quando eu era uma menina, hoje eu sou uma senhora, então já não tinha aquela isca de paquerar, de fazer amizades, não tinha nada disso. E aí, Dani, olha só, olha a minha doideira de falar isso, mas eu vou falar. Eu me inscrevi no Tinder. Olha! Só que, detalhe primoroso da história, eu coloquei bem-vindo ao mundo dos raros. Quem não entendia o simbolismo da frase significava que não estava à minha altura. Porque eu pensava, quem entender é mais intelectualizado, é poeta, é produtor, é alguma coisa nesse sentido. E coloquei uma foto 10 anos atrás. Pensa, choveu de ontem. Olha só. E eu, focada, homem, focada. Eu tinha pouco tempo, não tinha dinheiro, não tinha contato, não tinha nada. Nessa situação, apareceram um monte, tudo safado, sem vergonha, e eu lá focadérrima. E aí, os convites mais horrorosos, mais, assim, depreciativos, a mulher escutar, horríveis. Eu não sei como é que esse povo aguenta essas coisas, mas, de qualquer forma, apareceram 3 que eu dei ouvido e foram para o WhatsApp, e um deles era produtor da RTP África, que me colocou na televisão. Olha, caramba! Deu certo a sua estratégia. Muito! E aí, o outro era um árabe, que me prometeu até hoje no cumpriu, que ia traduzir meu livro do árabe, mas era lindo e maravilhoso. E ninguém é de ferro, né? Hã? E ninguém é de ferro, né? O outro, não vou nem falar o resto, o outro, resumindo, eu acho que eu fiz só sei que eu ministrei palestra numa universidade, eu fui para o rádio numa universidade, eu fui para a televisão e eu voltei ainda com dinheiro porque eu vendi meus livros lá. Caramba! Eu sou focada no meu trabalho e eu sou feliz assim. E aí, quando eu volto, eu falei... Aí eu já tinha conhecido uma assessora lá e ela falou, Cláudia, você tem que fazer palestra sobre autoestima nas aldeias em Portugal. Eu voltei exatamente com isso. Eu vou para as aldeias. Como que eu iria para a aldeia sem dinheiro e tentando aquela mesma coisa? E aí começa... Dani, continuei com as minhas palestras, eu não estava mais trabalhando, como eu te falei, com horário fixo, porque eu ia divulgar meu livro e tal. Então, eu estava fazendo as minhas palestras. Nesse ínterim, eu focada assim, olha o que eu fazia, vai copiando, hein, povo, que tá me vendo. Eu falava, eu vou para Portugal, dia tal, ministrar, já me via lá elegante no meu salto, com meu vestido lindo de brechó, lindo e maravilhoso.
que aconteceu? Eu peguei e coloquei um prazo de que eu iria voltar para Portugal, e colocava. Aí, quando eu ia agendar minhas palestras, eu falava, não posso dia tal, porque eu vou para Portugal. Aí a pessoa perguntava, mas você já tem a passagem? Não, não tem, mas eu vou ganhar. Vou para Portugal. Com uma certeza, homem. Aí eu ganho a passagem da filha do meu companheiro almático, e aí ela liga e fala, papi, eu acho que você e a Cláudia podem vir para a Suíça. Ela deu a passagem. E aí eu sentei e falei, gente, a natureza, o universo está louco, eu vou fazer o quê na Suíça, meu Deus do céu? Eu não falo alemão, todo o meu network está em Portugal, e eu vou ministrar palestra para as mulheres da aldeia. Olha isso. E aí eu fiquei sentada pensando com um problema com o inglês, que obviamente meu inglês é capenga, e aí eu peguei, não por falta de oportunidade, mas aí, enfim, eu peguei e comecei a virar o meu relógio mental para a Suíça. Começo a fazer contato com mulheres na Suíça. E aí conheço a Adja Luns, que é uma escritora maravilhosa da Suíça, e eles organizaram o lançamento, as mulheres brasileiras organizaram o lançamento do meu livro lá, e aí veio a pandemia, a abençoada pandemia, e eu perdi a minha passagem, só que a Adja falou para mim, Cláudia, você escreve biografias? Aí eu falei, claro que eu escrevo. Eu já tinha escrito. E aí começa toda a minha história na Suíça, inclusive com esse maravilhoso encontro com a nossa querida Lúcia. Sim. E a CIO da Madalenas, que é a ONG da Suíça, que cuida das nossas mulheres vítimas, né? Enfim. E vítimas de assédios, de estupro, de sequestro, de tudo isso. A Madalena tem esse papel fundamental lá. E deixando claro que não só mulheres, as travestis, gays, qualquer pessoa que sofra realmente um tipo de crime como esse, pode procurar a Madalena Suíça, que é uma instituição maravilhosa, seríssima. Seríssima. E aí eu começo, depois amplio esse leque com essas mulheres, já estou na minha 4ª biografia. Que legal. E em português e alemão, em inglês. E detalhe importante, me perdi um pouquinho. Encontro a Lúcia, que eu falei, eu preciso ampliar na Suíça. Como que eu faço? Aí comecei a fazer contato com outras mulheres, dentre as quais a Lúcia. E a Lúcia, eu propus para ela escrever a biografia dela. Ela tem uma escrita. E ela falou, olha, eu tenho um projeto que é assim. E aí nasceu Empreendedoras Brasileiras de Sucesso na Suíça. Em breve na Europa, em breve o 3º no mundo. Sensacional. Gente, esse livro, vocês precisam imaginar, grupo de mulheres empreendedoras que venceram de alguma forma, a história delas estão nesses livros. São 3 livros, não é, Cláudia? São 3 coletâneas, a primeira na Suíça, a segunda na Europa, e depois Mulheres do Mundo. E o importante é a gente destacar que não são só mulheres, a empresária que ganha milhões, não. É a manicure, que é uma empreendedora, é a cabeleireira. São mulheres que buscaram seu espaço na Suíça, são mulheres empreendedoras do autoconhecimento e que descobriram seu papel na sociedade. Isso é verdade. Independente do valor que ganham. Muito bom, isso é uma oportunidade de um espelho para essas mulheres, uma valorização que muitas vezes ela não tem dentro de casa, não tem na sociedade, não tem uma oportunidade, um reconhecimento governamental mesmo. E aí essa oportunidade que vocês estão dando de refletir essas mulheres mundo afora não tem preço, Cláudia, é sensacional. E em 3 idiomas, né? Português e inglês, a gente precisa colocar, Dani, que você também conhece, também está participando, que esse livro é inspirado do Rafael Santos, que é o brasileiro da Inglaterra, maravilhoso, que ganhou o prêmio Melhor Brasileiro na Europa. Então, o livro é inspirado no prêmio dele. E detalhe importante, eu acho que a gente vai se encontrar lá, em outubro, o livro Empreendedoras Brasileiras de Sucesso na Europa será lançado lá no Castelo. Olha só, gente. Sabe que não se encontra lá, hein? Homem, depois eu vou te dar as dicas de como eu estou me organizando para ir. Muito bom, me dá essas dicas, viu? Eu estou pensando em, inclusive, além de tentar me organizar para ir para Londres, já adiantando para o pessoal aqui, em janeiro, vou estar lançando a biografia do artista plástico Ed Ribeiro, que está ficando linda, sensacional.
E, além dos lançamentos aqui no Brasil, estamos organizando aí para fazer alguns lançamentos fora do Brasil. Já adiantando para vocês, também estamos nos organizando. Vamos ver. Vai estar convidada de antemão aqui para o lançamento, que o primeiro provavelmente vai ser aqui em São Paulo, Cláudia. Então, você já é uma me chama que eu vou. Especial, claro. Eu vou. Em meio a tudo isso, Cláudia, você pensou em desistir em algum momento da sua carreira literária? Menino, por incrível que pareça, nunca. É até incrível, né? Nunca. Eu acho que estava num barulho tão grande que eu nem escutava desistir. Era muito barulho. Era como se eu estivesse num labirinto escuro e tateando assim, sabe? Eu era muito cega pela minha profissão, muito cega. Eu sempre acho que o artista, o escritor que entra nesse grupo de artista, quando você mergulha, você tem a essência, a veia, a alma da arte, e eu sempre falo que é um caminho sem volta. Você não consegue mais sair por mais que você queira e por mais que você tente, né? É verdade, Daniel, é verdade. E essas loucuras todas aí que eu fiz, é muito essa vertente artística que eu tenho. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho a cabeça de artista, sabe? Que me possibilita olhar sem preconceito para tudo, ou pelo menos trabalhar os meus preconceitos. Eu acho que a arte, ela salva vidas tanto quanto conhecimento e educação. Um artista, eu não entendo quando o artista é preconceituoso em alguma coisa e não faz um esforço para mudar, porque a arte vem exatamente para quebrar isso, para mudar, para revolucionar. Cláudia, vamos lá. A realidade, como eu comecei a falar no começo da nossa entrevista, talvez 1% dos escritores mundiais conseguem viver da sua própria literatura. E isso eu falo, por exemplo, Paulo Coelho, Stephen King, a escritora do Harry Potter, um pequeno grupo, talvez privilegiado pelos deuses, não sei. E eu, como escritor, posso me falar isso para você e falar na mesma linguagem que você. O que você faz para viver da literatura no Brasil? Homem, eu não... Além de matar um leão por dia, né? Agora. Olha só, eu só consigo agora viver da literatura porque eu estou escrevendo essas biografias, a verdade é essa. Então, mas eu nunca consegui. Depois, eu vi numa palestra um escritor falando, como que viver da literatura? Uma palestra de autoajuda, não no YouTube. Aí ele colocou 3 patamares. O primeiro era, você tem que ter um programa, você tem que ser palestrante e você tem que ter uma boa assessoria de imprensa. Eu falei, gente, eu não tenho nada disso, como é que eu faço? Então, eu peguei e criei minha assessoria de imprensa, a Estela do Tal Jornal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou apresentar um programa. Menino do céu! Lá vai a Cláudia Canto, eu loquei um espaço lá na Santa Cecília, que é uma região central de São Paulo, e comecei a apresentar um programa do nada, chamado Mergulho na Vida com Cláudia Canto, onde eu levava o pedreiro, eu levava a cozinheira, eu levava não sei o quê, e lá treinando diante das câmeras, porque na minha cabeça eu ia sair de lá e apresentar um programa na Multishow. E quem conseguia contactar os grandes artistas, eu levei até o Ciro Gomes no meu programa, quem levou foi a Estela do Tal Jornal. Muito e aí bom ele chegou isso. lá, menina, era um estúdio desse tamanho, e a Estela fez um circo falando que aquilo era maravilhoso, não sei o que, foi lá, chegou no carro. Eu estava tão nervosa, Daniel, mas isso aí, eu estou lembrando, estou dando risada. E aí, homem, uma amiga minha produtora falou, Cláudio, eu acho que dá para a gente trazer esse programa seu para o YouTube. Eu te dirijo. Aí a coisa melhorou um pouquinho. Aí eu levei outras personalidades. Eu estava um pouco mais em volta, porque eu também já estava dando palestras. Aí eu falei, onde eu posso começar a ministrar palestra para não morrer de vergonha e cair dura no meio do povo lá falando sozinha, sem treino, sem nada? Vou falar sobre o quê? Mas eu acho que a minha história é interessante. Então, e foi bem na época que eu tinha descoberto física quântica, eu falei, eu vou popularizar a física quântica, eu mostrar que esse povo é rico e não sabe. E aí eu falei, onde eu vou para a Fundação Casa. E entrei, eu lembro do primeiro dia que eu fui ministrar palestra na Fundação Casa, as minhas pernas. Com certeza. A primeira vez em público.
Não, até hoje, Cláudia, eu já fiz vários espetáculos, já falei em público por diversas vezes, apresento programa, 2 programas e tudo, mas você deve saber o que eu estou falando. Os 5 primeiros minutos são horríveis. Você fica aquele frio na barriga e treme tudo, mesmo que já tenha anos, sente isso, que já conversei com várias pessoas que têm anos de carreira e realmente existe isso, sente isso. Imagina para quem está começando. Na época, quando eu comecei também, tremia, suava, e tinha que se manter ali concentrado. Mas é maravilhosa essa sensação. Aí depois passa, fica tranquilo e toca o barco. Para mim não passou nada, não. Não passou ainda? Agora eu estou mais treinada, né? Eu estou treinada, eu estou exercitada e lapidada. Mas eu ainda continuo. No entanto, como agora eu sou milionária, e milionário pode tudo, aí eu falo, não, peraí, você é milionária, Cláudia, vamos lá. Então eu vou me treinando, né? Mas, e quando eu fui voltando para a fundação, que aqueles olhos indagadores, assim, críticos, o que essa tiazinha vai falar? E já vem ela, a pastora, já vai. Aí quando eu chego, eu falo, aí, tá vendo? Aí eu comecei a usar o erudito com o popular, usar a gíria de rua que eu tenho na periferia com o meu vocabulário acadêmico, e foi uma mescla maravilhosa. Comecei a circular nas fundações. Isso me deu uma expertise. E aí falei para um presídio de mulheres maravilhoso, a palestra foi muito legal. Então, eu me encontrei como palestrante. E aí, ganhava? Não, não ganhava. No entanto, eu exercitei. E eu comecei a ministrar nas escolas. Nas escolas, quando eu começo a ministrar para os professores compravam os livros. E aí eu comecei a ter mais fôlego, mas o principal disso, Daniel, que me começou a estruturar, e eu falo para os escritores com muita propriedade que estão começando, é que você tem que acreditar muito no que você está fazendo. Sim. E fazer um network muito voltado a esse tipo de público, escritores, produtores, cineastas. É esse network, é esse foco que você tem que fazer contato. Ai, Cláudia, você é interesseira? Não, gente, eu também tenho coisas essa é a realidade. Pessoas. É uma troca. Eu não estou lá só oferecendo, ou só pegando, eu também estou oferecendo. O universo é isso. O dinheiro é uma energia. Você tem que trocar. Às vezes você não tem R$1, mas você tem uma pessoa que tem. Às vezes você está com fome, a pessoa te dá um prato de comida. Gente, é essa troca que tem que ser feita. Sim. Então, se eu conseguir viver como escritora, foi dessa forma, depois que eu começo a ministrar palestras, e agora escrevendo as biografias. Aí eu montei um selo literário também. Olha... Cláudia, nos últimos anos, os crimes contra as mulheres têm aumentado assustadoramente. Você deve ter acompanhado nos telejornais, cada dia que passa uma agressão, uma morte horrível que acontece. Por que não estamos conseguindo proteger as nossas mulheres? Olha, Daniel, é uma visão bastante empírica, nada científico que eu vou falar. Eu vou falar o que eu enxergo, tá? Não tem nenhum estudo que eu saiba sobre isso. No entanto, o que eu percebo é que, de novo, se sustenta no terreno da desigualdade social no Brasil e da falta de acesso à cultura e à educação. Quando você tem acesso à cultura e à educação, você fica muito mais altiva, uma autoestima muito mais ampliada, e você consegue exigir mais os seus direitos. Sim. No entanto, tem outro aspecto, as crenças limitantes também, da mulher ainda acreditar no príncipe encantado, no casamento do comercial de TV, na família de novela. E aí tudo isso envolto, é óbvio, no machismo estrutural, no racismo também do Brasil. No Brasil ser o último país a libertar os escravos. Tudo isso está dentro dessa situação desastrosa. O que acontece é que hoje as coisas estão mais ampliadas, ou seja, a mídia conta mais, mas a coisa sempre foi muito trágica. O que eu ouço ainda quando eu pego o ônibus na periferia são coisas desastrosas também por parte das mulheres, de que ainda acham que o filho tem que ser, o filho homem é cuidado de um jeito e a filha mulher de outra forma. Que o filho homem pode tudo e a filha mulher
muitas vezes eu escuto, segura suas cabras porque meus bodes estão soltos. Já ouvi muito isso. Então, esse conceito cultural, essa falta de acesso à educação, faz com que ainda hoje mulheres se submetam a essas situações. Então, isso, imagine na minha época, nos anos 80, quando a gente ligava a televisão, as mulheres eram sempre os algozes das histórias, né? Então, as mulheres que eram as interesseiras, que era amante, o homem era casado, mas aí tinha uma amante, quem não prestava era a mulher. Sim. Então, tudo na história, a gente pode até colocar o peso das religiões, sabe? As religiões condenando as mulheres, que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal. Então, eu acho que tudo isso, todos esses conceitos levam ainda a esse excesso de feminicídio, não que não tenha, como eu disse, que seja mais atualmente, sempre teve. Mas hoje tem mais denúncia. Quando eu pego o ônibus às 5 horas da manhã, por exemplo, da cidade de Tiradentes, para o centro, dos pontos de ônibus, estão sempre as mulheres levando seus filhos sozinhas para as escolas, para as creches, etc. e tal. Então, o papel do homem também, olha, os homens têm que se conscientizar, viu, Daniel? E aí, isso é verdade, porque uma coisa que você falou, as mulheres só, as mães sozinhas, cadê o pai? Porque o pai, com certeza, não teve dificuldade em conseguir um trabalho, porque o que eu vejo, comentei em outros momentos também, em que as mulheres vão conseguir um emprego e na entrevista perguntam se ela tem filho. Eu duvido que perguntem se o homem tem filho. Nunca perguntaram para mim se eu tenho um filho e se isso iria atrapalhar. Tem com quem deixar filho? Não, mas a mulher tem com quem você deixar o seu filho? Quem vai cuidar dele? Se o seu filho ficar doente, já ouvi perguntas como essa. Se seu filho ficar doente, quem vai ficar com ele? Mas o que importa se as mesmas perguntas não são feitas para o homem? Exatamente. Então, é estrutural, é igual o racismo, é estrutural na nossa sociedade, né? E nas pequenas coisas a gente vê o porquê desse aumento, que eu acho que é muito questionável, que eles colocam em mídia, do aumento do feminicídio, né? Isso sempre aconteceu. Bom, agora, Cláudia, me fala, tu já deu uma apanhada geral aí, mas os projetos futuros, o que você pensa a médio e longo prazo para a tua carreira? Projetos futuros. Agora eu vou ficar na ponte aérea, né? Vou estar. Cadê a Cláudia? Eu vou agora, dia 25, como eu te falei, para a Suíça lançar o livro Encontros e Desencontros no Caminho da Luz, em português e alemão, traduzido pelo tradutor professor Thomas Mellenhaus, que consegue captar a alma da minha literatura, e olha só, e colocar num idioma tão duro que é o alemão, e não perder o fio da meada, que é a minha narrativa lírica, literária, almática, transcendental e refinada. Ele consegue pegar tudo isso e colocar no alemão. Então, graças à natureza. Enfim, então eu estou indo para a Suíça agora, dia 25 de agosto, não sei se vai antes ou depois do programa pro ar, fico até o dia 7 de setembro, vou fazer um barulho, mas agora um barulho muito mais estruturado, vou participar de um evento chamado Força, Seu Nome é Mulher, da Patrícia, vou divulgar o meu selo literário, eu tenho agora o meu selo literário Cláudia Canto, onde eu publico histórias de mulheres, de homens, sempre com essa pegada almática, transcende. Olha o meu logo, meu logo das minhas biografias, né? A minha frase de efeito. Eu consigo adentrar a sua alma e colocar no papel. Olha! Então, eu ainda estou buscando um terreno nas narrativas, porque eu não sei se de fato eu posso nomear como biografias, Daniel, porque é uma coisa tão sui generis o que eu estou fazendo. Às vezes eu falo que eu tenho um contato lá com o Chico Xavier, com todo espiritual, que a coisa vai por um contexto que as meninas falam, mas como que você conseguiu? Era isso mesmo que eu queria dizer. E aí eu vou, mas é por causa dessa trajetória com mulheres, escutar muitas mulheres, tá? Também trabalhei em psiquiatria, eu consigo ter essa facilidade para entender um pouco mais a complexidade da alma feminina, que eu gosto tanto. Então, vou para lá, vou fazer esse barulho, vou tentar fazer um barulho equilibrado. Muito bom. Agora, Cláudia, me fala onde as pessoas conseguem encontrar os teus livros, onde consegue te encontrar, tuas redes sociais, site, blogs,
qualquer coisa que você tem, que as pessoas consigam encontrar essa simpatia, essa mente brilhante que é a Cláudia Canto. Muito obrigada. Sentindo essa energia daqui, essa troca. Vou no seu lançamento, viu? Vamos fazer Por favor, uma ponte. vamos. Daniel, onde encontrar a Cláudia Canto? Primeiro, se você quiser vir à minha casa, cidade de Tiradentes, Zona Leste Brasil, eu vou estar aqui na minha mansão, vou adorar receber. Mentira. Vou fazer uma caravana. Olha só, meu Instagram, escritora Cláudia Canto. Eu tenho um site que eu sou chique agora, é o www.claudiacanto.com.br, que está lá todas as minhas biografias, o que eu estou fazendo, etc. Meu Facebook eu não estou usando mais, mas também tenho meu Facebook. Detalhe importante, dentre essas fontes, desses intercâmbios que eu estou fazendo, eu conheci 2 seres iluminados, encantados na Suíça, que é a Su e a Dani, que estão agora trabalhando no meu Instagram. Então, se vocês olharem meu Instagram, gente, eu estou parecendo uma influencer. Não é? Muito chique. Tá bonito! Tá bonito! Olha as roupas, o batom, tudo bonitona. Mas é a Dani e a Su que agora estão me orientando diretamente da Suíça. Elas fazem esse trabalho para mim. Há tempos que eu estava procurando uma equipe e elas fazem uma parceria. Então, estou lá no Instagram, escritora Cláudia Canto. Quem quiser contratar as meninas, é preço de Brasil, viu? É preço real, não é franco, não. Então, é isso. Então, é só ir lá e joga no Google. Mas não reparem as entrevistas que eu dei há tempos atrás, quando eu estava perdida no labirinto de Cláudia. Gente, essa mulher deu entrevista para o Jô Soares, Fátima Bernardes e diversas outras pessoas renomadas. Todas essas não têm a dimensão dessa que eu estou dando para você, oferecendo para você. Não tem a dimensão, poxa, Daniel. Por que ele não tem a dimensão? Porque, primeiro, que você é uma simpatia, que você está me entrevistando, você estava na cozinha da minha casa, muito livre, muito solta, muito eu. Isso daí é só quando a gente está no nosso lar e você também está me trocando essa energia, essa troca, você está me deixando super à vontade. E também tem mais uma coisa. Hoje eu sou uma mulher completa, meu amor. Não estou mais perdida, não estou mais mal orientada quando eu estava no começo da minha carreira. Eu sei qual é o meu papel, a minha missão. Estou fazendo um trabalho que eu amo, que é também dar voz a essas mulheres. Tal, se fosse de outra forma, não teria voz, porque a história só é escrita da pirâmide para cima, nunca de baixo, né? Então, esse trabalho, além de tudo, é terapêutico e, além de tudo, também é um trabalho antropológico. Então, todas essas outras entrevistas, a picadinha, coisinha miúda, a Cláudia aí, não. A Cláudia completa, está aqui no Blitz Cultural, do Daniel Marques, não é isso? Isso. Que é onde eu estou com esse vestido amarelo, linda, chique, maravilhosa, contando para vocês um pouco mais do meu processo de conhecimento, do meu autoconhecimento, da minha narrativa, da minha história, de uma forma mais completa. Que bacana. Muito bom. Depois dos devidos créditos às administradoras aqui da rede social, a Cláudia Canto, e nós temos aqui a Cláudia Canto sem máscaras, como ela está falando, aqui no Blitz Cultural. Cláudia, quero muito te agradecer por participar conosco, de ter essa troca maravilhosa, e eu sempre adoro entrevistar artistas de todas as tipos de arte possíveis, mas literatura, lógico, vou puxar um pouquinho de sardinha, para mim, eu adoro entrevistar escritores, justamente porque falamos a mesma linguagem. Então, muito obrigado por fazer parte aqui da história do Blitz Cultural. Eu que agradeço, que oportunidade ímpar. Hoje, o término da minha tarde, o início da minha noite, eu vou estar flutuando por causa da entrevista que eu ofereci para você. Eu espero que as pessoas gostem. Se as pessoas quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, me contratar para palestrantes também, eu estou à disposição. O tema da minha palestra é Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta. Eu descobri que a riqueza está aqui do meu ladinho. Muito bom. Gente, conversei com essa simpatia maravilhosa, que é a Cláudia Canto, essa escritora, biógrafa. Nossa, tem nem palavras para estar definindo, dando as categorias que realmente ela merece. Muito obrigado. Espero vocês semana que vem, no mesmo horário, aqui no Blitz Cultural, um outro entrevistado maravilhoso, igual que estamos aqui diante da nossa frente hoje. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Um beijo no coração. Muita paz e saúde a todos vocês. Tchau.